Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de redação oficial. Estamos agora no módulo 2. Bom, o nosso módulo 2, nós conversaremos a respeito da ata, do atestado, do edital de convocação, do requerimento, do comunicado ao aviso. Em meio a isso, nós veremos também algumas dicas de língua portuguesa para usarmos nesses documentos oficiais, algumas dicas que podem nos ajudar, inclusive, no nosso dia a dia, como é um dos grandes objetivos aqui do nosso curso. Bom, sendo assim, lá no arquivo que vocês têm o curso escrito, e começa com esse pedacinho aqui, esse pedacinho que é muito importante para que nós, mais uma vez, tenhamos considerações ao tipo de linguagem e a reler aquilo que nós escrevemos para o outro. Porque muitas vezes nós escrevemos rápido, ali na pressa, então você acaba enviando um arquivo para alguém, um documento importante, e nesse documento tem o quê? Tem linguagem informal e tem impessoalidade. Então, como diz aqui, ó, no nosso arquivo, ó, a linguagem ela precisa ser formal e ela precisa ser impessoal. É o que nós veremos agora. Tá bom, Aline, eu escrevi algo informal, como eu tiro? Ah, eu coloquei pessoalidade no meu texto, como eu tiro? Né? Além disso, deve também ser textos claros, uniformes e concisos. Ou seja, geralmente as pessoas que acreditam que escrever bem é escrever difícil, elas escrevem uma linguagem muito rebuscada e a comunicação é prejudicada. E nós escrevemos para que haja comunicação. Ter a comunicação é importante. Então, se você utilizar uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, essa comunicação possivelmente será prejudicada. Então, nós não alcançaremos o objetivo da nossa comunicação. Aí, como diz esse pequeno exemplo aqui, tem o seguinte: vendo o pôr do sol. Então, ele usou vendo aqui e vendo aqui. E é uma palavra que tem mais de uma semântica, mais de um significado. Isso depende do contexto. Então, vamos observar aqui que, dependendo do contexto, o sentido muda. Então, se eu quero passar uma mensagem, eu preciso deixar clara essa mensagem e tirar essa pessoalidade, tá? Então, aqui tem, ó, vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Ele não está vendendo, ele está vendo. Aí vem, aproveite para ver também. Então, enquanto ele, o personagem aqui, tem o sentido da palavra vendo, o outro personagem tem um outro sentido. E é isso que nós não podemos deixar acontecer na redação oficial, tá? Então, é por isso importante que você escreva o seu texto. Uma dica que eu tenho é que você escreva primeiramente sem se cobrar muito. Então, você escreve, você vai lá e escreve. Depois, você faz a revisão, porque quando você também já tenta escrever, tentando revisar, o texto ele pode não funcionar, porque você está muito preso às regras, tá? Então faça uma releitura depois. Depois você coloca vírgula, depois você coloca acento se faltou, depois você coloca um ponto, depois você respira um parágrafo. Primeiramente escreva, mas jamais deixe de revisar o texto, porque isso aqui, essa ambiguidade, ela não pode acontecer. Vamos ver então alguns exemplos disso? Olha aqui, os primeiros exemplos que nós trabalharemos é essa linguagem formal, tá? Então vamos pensar no que é formal. Formal é aquilo que segue regras. Por isso que ao ir a um casamento, ir a um discurso, ir a uma sessão plenária, eu tenho um tipo de roupa para vestir, tipo de sapato. Tem gente que até acha errado, né? Algumas coisas. Fala, mas não deveria ser assim. Mas ainda são regras. Regras importantes para que haja uniformidade, né? Eu tendo a dizer, inclusive, que quando nós temos essa uniformidade, até visualmente fica mais elegante, fica mais bonito. Por exemplo, em um casamento, quando tem os convidados todos ali com uma cor, os padrinhos com outras, observem que as fotos ficam mais bonitas, o ambiente fica mais agradável. É uma opinião, mas que dentro do texto ainda torna-se um fato, né? Porque está escrito no manual de redação da Presidência da República. Então, olha só, a linguagem formal. Então, a linguagem formal é aquela que tem regras. Então, nós precisamos seguir regras.
Ah, mas eu não gosto de seguir regras. Então, tem contextos que você não precisa seguir. Mas aqui na redação oficial, aqui dentro do manual da República, você precisa seguir, sim, porque são regras. Bom, eu tenho aqui, ó, o agente. O agente aqui, ele é muito bem visto na língua portuguesa. Muito. Eu utilizo sempre. A gente vai, a gente quer, aí tem gente que ainda concorda, né? É a gente queremos ir, porque a gente tem o sentido de plural, então coloca tudo no plural. Mas não, o agente, ele é singular. Ele sendo singular, tá? O verbo também precisa estar no singular, tá? Ótimo. Eu disse no início que nós precisamos manter a comunicação, que a comunicação é primordial e é o grande objetivo, certo? Eu me comuniquei aqui em a gente deseja? Me comuniquei. Só que esse singular, gente, ele é considerado dentro da gramática informal, tá? Informal também nós podemos ver como coloquial, vem de colóquio, né? Então, sendo uma linguagem coloquial, não cabe na redação oficial. Não é interessante usar na redação oficial. Porque a redação oficial, como nós já vimos diversas vezes, precisa ter uma linguagem formal. Então, o que você faz nesse caso aqui? Você joga o nós. Porque o nós, sim, a gramática aceita. Então, nós. Nós, aí, obviamente, eu venho aqui e coloco o verbo no plural também, tá? Nós desejamos. É a mesma comunicação? É a mesma comunicação. É a mesma mensagem? É a mesma mensagem. Mas é uma linguagem diferente, tá? Eu troquei, eu saí da informalidade e fui para a formalidade. Pode ser que isso dentro de um texto formal aconteça na minha escrita, assim como acontece na minha fala. Mas como o texto escrito, ele tende a ser elaborado, nós precisamos enxergar isso aqui e fazer as substituições. Porque a fala, ela é menos elaborada. Então é comum eu, dentro de um plenário, ou conversando com o meu chefe, enfim, a gente vai lá hoje? A gente enviou o requerimento. É normal, isso acontece. Por quê? Porque ali é algo mais natural. Agora, no texto escrito, não. É preciso ter mais cuidado. Por isso que a revisão é tão importante dentro da redação oficial. E aí aqui, coloquei o exemplo aqui embaixo também, ó. Nós solicitamos, tá? Agora, nós temos um outro probleminha. Porque lá no nosso contexto, no nosso conteúdo, diz que a linguagem precisa ser impessoal. E ela precisa ser na maioria dos gêneros textuais da redação oficial. Então, quando eu venho aqui na palavra impessoalidade, eu tenho um in, que significa não. Então, quer dizer que eu não tenho pessoa. E aqui eu tenho pessoa, ó. O nós, ele é bonito e ele é aceito pela gramática, mas ele marca a primeira pessoa, né? E no caso, a primeira pessoa do plural. Então, eu marquei a pessoa. A pessoa que solicita somos nós. Então, qual é o nosso próximo objetivo dentro desse contexto? Eu já tirei a informalidade, eu já coloquei formal, mas agora dentro da redação oficial eu preciso trazer também a impessoalidade. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Ao invés de colocar nós solicitamos, solicita-se, ó. Críticozinho, impessoal. Em vez de desejamos, deseja-se, ó. Pronto. E olha que só também, hein? Nós saímos de a gente deseja para deseja-se. A gente deseja para deseja-se. A linguagem é assim. Ela, na fala, a gente faz, a gente coloca. Mas na escrita nós não podemos, nós precisamos usar essas formas formais. Eu vou mostrar outra coisinha para vocês que nós temos a tendência de fazer muito, muito. Só que nós temos que tirar do nosso vocabulário escrito, afinal somos servidores públicos e precisamos nos comunicar com todos. E para isso, a linguagem formal, uniforme, ela é importante. Veja só. Olha só. Eu vou estar enviando, eu vou estar solicitando, eu vou estar fazendo, eu vou estar requerendo na fala. Ok,
Acontece. Na escrita, não deve acontecer. E eu tendo a dizer, inclusive, vou sair um pouco da objetividade e vou para a opinião, para o subjetivo. Que não é legal nós usarmos isso em contextos formais de trabalho. Você está falando com um cliente, você está conversando com o teu chefe, ou o teu chefe com você. Não é interessante, porque olha só, vamos olhar bem para essa estrutura aqui. Eu tenho aqui vou, eu tenho estar e eu tenho enviando. Vou estar enviando. Nós aprendemos lá no colégio que é a locução verbal. Quando há um encontro de um verbo auxiliar com um verbo núcleo, locução verbal. 2 verbos, certo? Só que aqui nós temos um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Olha que gracinha. Nós saímos do 2 e viemos ao 3. Isso aqui é de uma informalidade tamanha, porque você na língua portuguesa não precisa utilizar tantos verbos para se comunicar. Por exemplo, quando eu digo assim, eu estudarei. Se eu tirar até o eu, que é o sujeito, estudarei. Eu sei quem é sujeito, eu sei quem é o tempo, eu sei quem é a pessoa, eu sei quem é o número, eu sei tudo isso, com um verbo só. Porque a declinação do verbo, o final do verbo me indica isso. Então a língua portuguesa, ela é muito forte nesse sentido. Então não há necessidade de você usar essa quantidade absurda de verbos para passar uma informação. Então o que você faz nesse caso? Se você escreveu ali sem querer, vou revisar aqui meu texto agora. Isso não é uma simples mensagem de WhatsApp. Nós acabamos fazendo isso. É natural na linguagem. Por isso que é importante a revisão, porque na revisão você tira aquilo que é natural e coloca na formalidade, tá? Então, ó, você observar bem, esse primeiro verbo, ele é fraco, esse aqui também, e esse é o mais forte. Então, o que você faz? Você tira esses dois aqui, os 2 primeiros, e vai ficar com o último. Os 2 primeiros, eles servem para te mostrar o tempo, né? O modo, a pessoa, enfim. Então, ficaria apenas eu, ó, enviarei. Por quê? Porque vou estar enviando primeira pessoa, né? E é futuro. Eu tenho aqui, primeira pessoa, futuro. E se eu quiser ainda, na língua portuguesa, o que eu faço? Pronto. Enviarei. É simples. Eu não preciso utilizar 4 palavras, sendo delas 3 verbos, para passar a mesma mensagem. Eu vou estar enviando. Ficou só eu enviarei. E quando eu falo do final dos verbos, é isso daqui, ó. Ó, o final do verbo. Ó, ele me indicou tudo. A pessoa, eu respeitei a pessoa, eu respeitei o tempo, eu fiquei apenas com um verbo forte. Eu não preciso dessa quantidade absurda de verbos. Pronto. Isso é, você tirar de uma linguagem informal, natural da nossa fala, do nosso dia a dia, e trazer para a formalidade. Aí eu coloquei um outro exemplo, agora que você já sabe o que fazer. Então, ó, vamos lá de novo. Eu tenho vou estar solicitando, certo? Só de olhar já sei que, ó, aqui eu tenho uma locução bem grande, né? Que passa de locução. Então eu isolo os 2 verbos primeiros e eu respeito o último, tendo em vista que eu preciso respeitar o que esses aqui o que esses daqui colocaram também, que é o tempo e a pessoa, tá? Então ficou eu solicitarei. Quero eu não, posso cortar? Pode. Solicitarei. Chega um e-mail para você, chega uma mensagem de WhatsApp querendo que você solicite algo. Aí você coloca, eu vou estar solicitando? Não, solicitarei. Se eu quiser colocar aqui um tempo, vamos colocar um tempo aqui também. Solicitarei. Olha como ficaria. Eu vou estar solicitando amanhã. Se o amanhã tivesse aqui, ó.
Vou estar solicitando amanhã. Ó, solicitarei amanhã. Marcou o tempo. Pronto. São dicas assim, são técnicas assim que existem, que funcionam, tá? Nós temos que tirar essa impessoalidade. Tiramos. Nós temos que deixar a linguagem formal. Colocamos. Certo? Então, nada servidor de ficar, eu vou estar enviando, eu vou estar fazendo, eu vou estar querendo, farei, né? Pronto. Um verbo só funciona dentro da sua vida. Continuemos, então, o nosso curso. E é isso, então. Vimos em poucos exemplos como deixar um texto formal, impessoal, claro, uniforme e conciso, que é o que diz o nosso material. É claro que dentro do curso ainda teremos várias dicas, vários esclarecimentos sobre isso também. Bom, vamos então a um gênero textual que está dentro do nosso conteúdo. Bom, aqui, ponteiro, aqui. Falaremos um pouco sobre a ata agora. Lembrando que nós temos aqui no curso alguns exemplos. Vocês podem colocar também como mala direta esses exemplos, né? Mala direta no sentido de salvar no computador, ou no e-mail, no drive, enfim, ter salvo. Quando você precisa utilizar esse gênero textual, você vai lá e só faz a edição, tá bom? Vamos lá então, vamos entender o porquê da ata. Né? E tem assim, a ata é todo texto, como todo texto, faz parte do manual de redação oficial, tá? Então, não é um gênero textual que está fora do manual, ele está dentro. E ele tem características que é composta por algumas partes. Quais são as partes? Presença de um título. Então, a ata precisa ter um título. O nome ata, que deve ser seguido do número ordinal da ocasião. Ele deve ser escrito em caixa alta e ser centralizado. Ó, isso daqui é importante porque são regrinhas que mesmo eu não gostando, mesmo eu discordando, está dentro do gênero, tá? Como uma formalidade. E é isso que nós precisamos trazer para o nosso objetivo. O 2. Elementos obrigatórios na abertura do documento. Dia, mês, ano, hora e local de realização da ocasião. Escritos por extenso. Isso aqui é muito importante. Tem alguns exemplos aí que nós temos acesso na internet que não traz isso. E nós precisamos trazer isso. Não tem como fugir disso. Além disso, precisa ter o nome dos participantes, claro, né? Deve constar na ata todos os nomes dos participantes presentes. Indicar quem será o secretário, o presidente, e também registrar os nomes dos ausentes. Então, os ausentes, de uma certa forma, eles também estão na ata, como ausentes. Não é só a jogada de, não coloco então, já que não veio. Não. Precisa constar lá a sua ausência, tá? Expor o que está sendo tratado no evento. Usar a descrição detalhada dos assuntos tratados. A ata é muito importante porque ela traz essas descrições. O objetivo da ata é você ter acesso a ela e não ter dúvidas sobre o que se trata. Ou ficar, é sobre o quê? Não. Precisa constar detalhamentos, tá? Isso é muito importante. Se há alguma votação, os responsáveis pelas ações tomadas, o que foi providenciado, o que falta fazer, expor contabilidade, expor orçamentos, decisões tomadas, enfim. Esses detalhamentos precisam estar nesse documento. É um documento de extrema importância e detalhista, tá? No quinto diz o fechamento da ata, né? Parte que se deve documentar uma declaração de encerramento do evento. Assinaturas dos presentes e responsáveis pela reunião, assembleia ou sessão. Essa parte assina o presidente, o secretário e todas as pessoas participantes, tá? Aí diz aqui no final que em alguns casos só assinam o presidente e o secretário. Isso pode ser definido conforme as exigências regimentais do órgão público. Ou seja, o órgão público ele toma uma decisão. Precisa ter ali de todo mundo? Ou não, só do secretário e do presidente. Isso vai ser de acordo com o órgão, tá bom? Então, isso fica a cargo do órgão mesmo, não tem uma regra rígida, dependerá. Bom, esse aqui é o exemplo que tem no material de vocês, no material escrito, e eu trouxe esse outro exemplo aqui, que diz o seguinte, ó, quando ele diz que precisa ser por extenso, ó, aos 27 dias do mês de maio de 2017, às 10 horas, a comissão, tá vendo?
Aqui, ó, de reunião, número, tá vendo? Comissão mista e reavaliação de informações é um modelo, tá? Ou seja, você tendo um modelo, sabendo para que serve, quais são os principais objetivos desse documento, é o ideal para o seu sucesso dentro de uma ata, tá? Bom, o próximo gênero que nós temos aqui é o atestado. Como nós, servidores e não servidores, também conhecemos, o atestado é muito comum nas repartições públicas e é por meio dele que se pode afirmar a veracidade de um fato ou situação diversa. Claro. É por meio desse tipo de documento que o funcionário público afirma a verdade da situação que o envolve e do qual ele possui conhecimento. Esse tipo de redação é sempre em favor de uma pessoa. Então, ó, é sempre em favor de uma pessoa. Aí eu quero um atestado para ser desfavorável. Não é o objetivo do atestado, é o contrário, né? Há vários tipos de atestados, como atestado de matrícula, de saúde, de comparecimento, de acompanhamento, de nada consta, entre outros. Todos indicarão uma situação ou fato que envolve o indivíduo, tá? Este, por sua vez, precisa apresentar para o órgão um atestado para comprovar ou justificar alguma particularidade. Aqui a gente já sabe. Quando nós precisamos nos ausentar do nosso órgão, ou, sei lá, precisamos de um tempo maior de folga, ou sair mais cedo, nós precisamos de atestados. E aí nós precisamos de geralmente, um profissional, né, que comprove isso. E aí você pega esse atestado, leva para o teu órgão e fica tudo certo, né? Bom, assim como os demais documentos oficiais, o atestado também deve seguir um padrão. Então não é diferente, ele tem um padrão e nós precisamos seguir esse padrão. Observe as partes que devem conter nesse tipo de texto. Timbre. Aparece impresso no alto da folha e precisa ter o nome da empresa ou do órgão. Título. Deve ser abaixo do timbre e centralizado. A palavra atestado deve ser escrita com todas as letras em maiúsculo. Interessante, quando eu tomei posse, entre um dos atestados, não saiu timbre. E aí, ainda bem que eu peguei esse atestado 2 dias antes de passar pela perícia. Eu peguei esse atestado, aí eu vi num grupo, e no grupo dizia que precisava ter o timbre. E eu não me atentei ao timbre. Aí eu olhei e falei, não tem. Aí o pessoal dizendo, quem já estava, né, no processo de fazer a perícia, estava voltando. Ou seja, o órgão não estava aceitando os atestados sem o timbre. E aí, como eu faltavam 2 dias, o que eu fiz? Eu voltei lá ao local, pedi o timbre e aí sim eu fui à perícia. Quando cheguei à perícia, deu tudo certo. Mas quem chegava lá sem esse timbre, não passava pela perícia. Na verdade, a perícia, né, pedia para voltar, dava um prazo, a pessoa voltava com o timbre. Não é que você também estava desclassificado ou não ia tomar sua posse por conta disso, mas precisava ter essa veracidade. Ou seja, naquele local que eu peguei o atestado, eles não seguiram o que deveriam seguir dentro de um atestado. E por conta disso, pessoas precisaram voltar, né? Porque foram impedidos de ter ali o aval do médico naquele dia, o apto, né? Que nós servidores chamamos. Então é interessante você tentar isso até, tá? Se tem um padrão, ele tem que ser seguido por todos. Se não segue, falta alguma coisa. Se falta alguma coisa, você pode acabar perdendo, né? Algo nesse sentido, tá? Aí tem o texto. No corpo do atestado, abaixo do título, deve ser exposto informações de dados pessoais do emissor. Deve ser escrito o texto atestar, usando o modo indicativo da terceira pessoa do singular ou no plural. Isso vai depender se é um ou mais emissores. Nós veremos o que é esse modo indicativo terceira pessoa, tá? Agorinha. Aí tem a finalidade do documento, como há vários tipos de atestado. No corpo do documento deve dizer se é para fins de saúde. Também teve isso daqui também, no meu concurso. Você pegava o atestado e o médico precisava dizer qual era a finalidade. Se o médico só colocasse assim, sem problemas ortopédicos, eles não aceitavam. Tive uma colega que passou por isso. No atestado dela não constava qual era a finalidade da saúde. E aí, quando chegou na perícia para tomar posse, o médico disse, volte e pegue o atestado, pegue outro atestado que tenha isso. Então, precisava ter, né? Qual era a finalidade daquele atestado. É muito interessante. Então, parece ser um gênero assim mais jogado, mas se ele não tiver todos esses
esses requisitos aqui que pedem, você pode acabar sendo prejudicada ou prejudicado, tá? Local e data deve ser escrito no documento, o nome e local e a data, claro, e a assinatura, né? Dependendo, inclusive, nesse concurso mesmo, o médico precisava ter especialização. E aí tinha que ter o código da especialização, o código do médico dentro dessa especialização. Se não tivesse, também você não passava na perícia. Ou seja, são requisitos, são coisinhas que eles cobram dentro do texto oficial que são imprescindíveis. Nós precisamos realmente nos atentarmos a isso. Agora vamos ver, então, que, como diz o Petrúquio, né, o que é esse modo indicativo? O que vem a ser esse modo indicativo? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Lá na nossa época de estudante também, concurseiros, provavelmente nós revisamos de novo os modos verbais. Então, quando nós temos aqui modos verbais, é como os verbos se comportam. Então, são as ideias dos verbos. Eu posso trazer dentro da minha fala, eu trago dentro da minha fala certeza, eu trago na minha fala incertezas e eu trago na minha fala ordem ou conselho, tá? Então, é isso que indicam aqui os modos verbais. Então, por exemplo, quando nós temos aqui indicativo dentro da gramática, são os verbos que nos trazem certezas. Que letra, hein? Deu para entender. Certezas. Tanto que quando você aprende a escrever uma redação dissertativa, argumentativa em prosa, essa para o Enem, para concursos, né? A maioria dos concursos públicos, nós somos orientados pela maioria dos professores a utilizarmos verbos com certezas. Que eu preciso mostrar que eu estou firme na minha decisão, firme na minha fala, firme na minha opinião. Então, para isso, nós utilizamos os verbos no modo indicativo. Quando nós temos aqui modo subjuntivo, nós estamos em incertezas. Ó, então, esse tem certeza e esse aqui não tem certeza. Está em cima do muro ainda, né? E o imperativo, aqui, nós temos a ideia de ordem ou conselho, tá? Isso depende do contexto. Então, nós podemos pensar também em gêneros textuais dentro desses modos verbais. Então, por exemplo, deixa eu trocar a cor aqui. Ótimo, roxo. Aqui, ó, no modo indicativo, eu poderia colocar uma notícia. A notícia precisa me trazer fatos. Fatos são certezas, né? Subjuntivo, eu posso colocar aqui um poema, já que é uma linguagem mais subjetiva. E o imperativo, eu posso colocar uma receita. Deixe no forno por 20 minutos, a 180 graus, por exemplo. Certo? Então, tem os gêneros textuais. Esses gêneros textuais têm objetivos, e esses objetivos você coloca aqui dentro dos verbos, da forma que você acha que é o correto. Na verdade, não da forma que você acha, da forma que o gênero textual precisa, tá? Então, vamos voltar aqui aos nossos verbos. Olha só. Eu tenho aqui, eu coloquei aqui necessitaria, subjuntivo, olha o final, ia, enviaria, olha o final, ia, ó, imperativo, necessite, olha o final, né? Então aqui, ó, estou em um gênero textual que eu preciso utilizar o verbo necessitar. Eu não preciso dele subjuntivo, eu preciso dele indicativo. Então fica, ó, necessita. Olha a diferença, olha a objetividade que eu trago. Eu não necessitaria, eu necessito. A paciente não necessitaria da medicação, a paciente necessita, tá vendo? Olha aqui o verbo estuda, ó, indicativo. Ele estuda todas as manhãs, ele envia o relatório todas as manhãs. Se fosse aqui, ó, no modo subjuntivo, ó, estudaria, ó, final ia. Ele enviaria os relatórios todas as manhãs e ele envia os relatórios todas as manhãs. Olha a diferença. O modo realmente traz esse objetivo muito claro, né? Ó, o verbo enviar. Até já fiz, né? Aqui, envia. Então é isso. Os verbos têm modos e esses modos eu posso observar o gênero textual de cada um deles e eu coloco o gênero dentro, né,
daquilo que eu preciso, tá? Então, é isso. Quando disser um modo indicativo, o modo indicativo é o modo da certeza. E aí, ó, temos um exemplo de um atestado, ó. Atesto que, atesto, não é atestaria ou ateste, é atesto. Então, tem certeza daquilo que está atestando, né? Ó, foi atendido, tá vendo? Ó, período de necessita, ó, o necessita aqui, pronto. O paciente, ele não necessitaria de repouso, ele necessita de repouso. Linguagem afirmativa, linguagem indicativa, uma linguagem que traz até um certo respeito a mais, né? Porque tem uma qualidade naquilo que diz. Bom, depois desse, nós temos aqui depois do nosso atestado, né? Nós temos o edital de convocação. Então, vamos lá. Edital de convocação. O que é um edital de convocação, então? Diz aqui que ele é um documento oficial, muito utilizado nos órgãos públicos para convocar funcionários para uma reunião geral. Nós, servidores, sabemos que, hora ou outra, vez ou outra, precisamos ser convocados. Somos convocados de maneira geral, né? Aconteceu um fato ali importante e é preciso que todos estejamos reunidos para isso. Então, o edital de convocação ele é muito bem-vindo nesse processo. E diz o seguinte, esse documento é conhecido também como Assembleia Geral e pode acontecer de duas maneiras, ordinárias ou extraordinárias. Ou seja, pode ser algo para agora ou pode ser algo que foi com um tempo mais elaborado, né? O edital de convocação é um texto que deve conter a assinatura da comissão que quer reunir os membros do órgão público. Então, tem que ter a assinatura do órgão, né? Muitas vezes nós estamos ali, por exemplo, não é o meu órgão, mas na saúde. Aí dentro da saúde tem alguns outros, né? E aí precisa ter esse parecer, bom? Ele deve ser impresso e divulgado nos meios de comunicação da empresa, para que todos possam acessá-lo. Hoje em dia, pelo que eu observo como servidora também, o WhatsApp é o mais funcional, né? Muitas vezes colocam no site do órgão lá, mas no WhatsApp também tá, porque geralmente as pessoas acessam com mais facilidade. Aí, pelo menos no meu órgão está. Geralmente eles colocam no site, eles colocam, mandam por e-mail e no WhatsApp. A maioria das pessoas vem pelo WhatsApp. Isso pode acontecer de diversas maneiras, como enviado anexo do edital por e-mail ou ser divulgado em algum jornal, por exemplo. Pode também, tá? Nós temos que ter consciência que a redação oficial, ela é já bem estruturada, né? Bem antiga até. Então, quando coloca assim em algum jornal, a gente sabe o que acontece. Mas principalmente se ela for extraordinária, tem que ser mais rápido, né? Então, nós temos hoje outros meios de comunicação mais rápidos mesmo para que consigamos alcançar esse objetivo. Aí ele diz aqui o seguinte: o presente documento deve ter muitas informações que seguem sua estrutura textual, como a apresentação do responsável pela convocação, né? Então ele precisa se apresentar, dizer quem é, geralmente colocar o código da matrícula, enfim, algum código que tem ali no órgão, e fazer a sua convocação ali. O nome da associação, data e hora da assembleia, endereço da reunião, numeração de pautas de ordem do dia, o período para a segunda chamada, apresentar as regras para a realização da assembleia também é importante, apresentar a assinatura da comissão convocatória, tá? Presidentes, associações ou outro órgão. Quando o assunto é edital de convocação, nos órgãos públicos é necessário observar se ele segue as normas da redação oficial e qual será a maneira que ele chegará aos funcionários, tá? Então, é isso que nós estamos conversando aqui. Você tem acesso ao gênero, coloca esse gênero dentro do que pede a redação oficial, né? Geralmente é essa, a linguagem pessoal. Nesse caso aqui, a linguagem já não consegue, porque você tem que colocar o nome ali do presidente ou da pessoa que está solicitando, né? Mas, enfim, uma linguagem concisa, uma linguagem ao mesmo tempo rápida, objetiva, mais completa, né? Enfim, essas coisinhas aí que a redação oficial cobra e que são super necessárias para que a comunicação seja estabelecida. Aí no final diz, vale lembrar que não é mais obrigatória a publicação dele no Diário Oficial, ou seja, não é mais, quer dizer que já foi. Então, para quem estudou redação oficial há alguns anos,
pode ter tido acesso a essa informação. Ah, o estado de convocação precisa estar no Diário Oficial, agora não mais. Ele pode apenas circular por onde for mais viável para os membros da empresa, que foi o que eu disse, né? Na minha empresa, no meu órgão, eles até colocam no site e no e-mail, mas é o WhatsApp que funciona. Quando é uma extraordinária, assim, para agora, às vezes acontece, por exemplo, são 4 horas da tarde, nós precisamos nos reunir às 6, é o WhatsApp. Muitas vezes nem colocam no site. Chega no WhatsApp, no e-mail, e é isso, tá bom? Aí temos aqui um exemplo de um edital de convocação, né? Assembleia Geral Extraordinária. E olha como ele colocou aqui. O presidente da, aí coloca o órgão, cooperativa, tá vendo? Ó, CNPJ. Então, é preciso que coloque ali algum código, enfim. Quem é esse servidor? Ah, tá, esse servidor aqui, da matrícula tal, do órgão tal, tá? No uso de suas atribuições, convoca aos senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral, tá vendo? De acordo com os artigos. Então, tá. Tem Assembleia Geral, cadê o artigo? Tá tudo aqui, ó. Na Avenida, colocou aqui o endereço, ó, na Avenida Tiradentes. Aqui, ó, convocação às 16 horas, ó, as horas certinhas. Com a metade mais um dos associados, ou ainda terceira convocação, às 17, com a presença de 10 associados para deliberarem sobre os assuntos abaixo. Então, já tem os assuntos, ó, tá vendo? É importante, nós precisamos de vocês aqui para quê? Né? Quais são os assuntos? Por que vocês precisam estar aqui às 17 horas, às 16 horas? Tá vendo? Tá tudo aqui. Aí tem, ó, São Gonçalo, 8 de novembro, assinatura. Tá vendo? É isso. Você tem acesso a um roteiro de como fazer isso, né? No caso, uma mala direta, como eu disse, tá aqui. Você já sabe colocar tudo bonitinho, certinho, colocar as horas. O que eu observei muito nas redações oficiais foi o uso da crase. É preciso a gente ter um cuidadozinho, que muitas vezes no teclado nós colocamos rápido ou não colocamos e acaba ficando errado. Vamos só voltar aqui um pouquinho, porque isso é importante. Olha só, eu vi alguns exemplos de redações oficiais de textos que foram publicados mesmo, tá? Então foram textos que chegaram em circulação nos órgãos e lá tinham erros como esse daqui, ó. Então a crase, ó, que é o acento grave, né? Ó, isso daqui é um acento. Acento como da palavra água. Acento agudo, que serve para vogal ficar alta, né? Então, água, eu tenho esse aqui, ele tá certinho, ele tá certinho. Mas quando nós estamos nos referindo à crase, que é para usar as horas, ele é, ó, virado para cá. Então, já não é o acento agudo, acento grave, tá? Então, eu vi também alguns errinhos na própria internet de textos que foram publicados dentro da redação oficial, as horas desse jeito aqui, ó, HS. Nós vimos lá no módulo 1 a forma correta de abreviar as horas. Eu coloquei aqui de novo, ó. Então, ó, corretinho, tá? Com H minúsculo, e vem o ponto, porque é o ponto final. E aqui eu tenho 2 erros absurdos, tá? Que na redação oficial, servidores públicos, não é legal não, tá bom? Então, só voltei porque eu vi exemplos na internet disso daqui. E assim, para nossa finalidade, para nossa conduta mesmo como servidor, né? Até porque para concurso público nós estudamos muito a língua portuguesa, com certeza estudamos crase, acento grave, né? Porque a maior parte das bancas tem que cobrar acento grave, então temos que usar agora, temos que colocar em prática. Então é isso. Então temos aqui o edital de convocação, no material de vocês tem exemplos também aqui na nossa videoaula com os nossos slides, só você ter acesso a esse material e conseguir escrever com qualidade, tá bom? Bom, próximo aqui é o requerimento, tá? Vamos lá então. Aqui. O requerimento é um documento oficial que tem por finalidade solicitar ao poder público a verificação de alguma situação ou fatos que o funcionário tem direito com amparo legal.
Então, eu faço um requerimento para solicitar ao poder público e ele vai verificar para mim alguma situação, tá? Então, sei lá, no meu caso, eu quero ver se eu tenho direito a um abono, eu quero ver se eu tenho direito ao auxílio creche, meu filho, eu quero ver se eu tenho direito a algum auxílio, então, algo que dentro da lei fornece, eu posso usar, e eu devo usar o requerimento, tá? O documento serve para o funcionário requerer ou defender algo. Então, ou eu estou aqui, ou eu estou aqui, bom? Trata-se de um texto que apresenta uma comunicação entre as partes que precisa ser esclarecida. Também deve-se respeitar a posição hierárquica dos funcionários dos órgãos públicos. Eu sei que muitas vezes nos nossos órgãos ainda há problemas quanto à hierarquia. Mas para a redação oficial não precisa ter e não deve ter, tá? Então, a forma que você lida com os textos, enfim, é preciso que você tenha em mente isso. Nós precisamos observar as hierarquias. E deve ser exposto exposta a necessidade e o pedido bem descritivo e claro, tá? Então, deve estar aqui exposta essa necessidade e o pedido, né? Então, realmente são expostos. Os requerimentos podem apresentar em sua estrutura apenas um parágrafo, então pode ter apenas um parágrafo. E se houver necessidade, pode anexar ao documento outros documentos ou imagens. Então, dependendo, né, do meu requerimento, eu preciso sim colocar um documento, preciso colocar uma imagem, enfim, eu posso colocar, não tem problema algum. Se houver necessidade também, o documento pode conter normas ou leis que abonem o pedido requerido. Esse documento deve ter um vocativo com alguma forma de tratamento. Precisa conter um título que indica para qual autoridade será direcionado o requerimento. Vamos voltar aqui um pouquinho nesse vocativo, tá? Vamos aprender. Quem não lembra, quem está com alguma dúvida. O que é, então, um vocativo? Vamos lá. Vamos lá, então. O vocativo, a diagramática diz que é um chamamento, né? E esse chamamento precisa ficar isolado por vírgula. Então, o vocativo, ele é sempre isolado por vírgula. Ou seja, com quem eu estou, abre aspas, falando. Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei senhora presidente, né? Ó, senhora presidente. E aqui eu coloco a vírgula. Por quê? Quem é o meu vocativo? A senhora presidente. Eu estou, abre aspas, falando com quem? Com a senhora presidente. Então, esse senhora presidente precisa ficar isolado. E eu isolo através da vírgula, tá? Eu coloquei aqui embaixo 3 exemplos bem informais mesmo, porque aí dentro da informalidade, né, você consegue vir com mais facilidade para a formalidade. Então, esses aqui são informais, mas esse daqui é formal. Então, olha só. Eu tenho bom dia, pessoal. Coloco um simples grupo de WhatsApp, sei lá. Me comunicando ali com o pessoal, com o grupo, né? Aqui, ó, eu estou falando com o pessoal. Aqui eu estou falando com o pessoal. E aqui eu estou falando com o pessoal. Em todos esses casos, eles precisam sim ficar isolados por vírgula, ok? Ok. Então, eu venho aqui e isolo. Se está no final, vírgula antes. Se está no início, vírgula depois. E se está no meio, eu isolo com 2 vírgulas, antes e depois, tá? Ou seja, o nosso querido vocativo, ele precisa sempre estar isolado. E quem faz o isolamento dele? A vírgula. Então, quando diz lá, você precisa usar um vocativo, quer dizer que você precisa, abre aspas de novo, se comunicar, né, com alguém. Quando você se comunica com esse alguém, você chama esse alguém pelo seu cargo, pelo seu nome, e aí você precisa utilizar a vírgula. Eu também vi alguns exemplos na internet de gêneros textuais da redação oficial, que não tem a vírgula no vocativo. Aí, volto a dizer, para nós servidores públicos é inadmissível. E é o que aconteceu aqui, ó. Senhor superintendente. Se estou me comunicando com o senhor superintendente, ele é um vocativo, né? Se caso for, você precisa colocar a vírgula aqui. Aí nós temos o seguinte: o documento oficial requerimento possui amparo legislativo e pode seguir um padrão mais simples ou mais complexo. Então, ele pode ser mais simples ou ele pode ser mais complexo. Opa! O simples não apresenta tantos detalhes e não é anexado nenhum outro documento dele. Então, gravem isso. Não é anexado nenhum outro documento nele, porque ele é simples
Então, ele tem menos detalhes. O requerimento simples é um texto bem curto, composto por um só parágrafo. Então, isso aqui também você precisa saber, ó. Simples é só um parágrafo, chamado de monobloco, tá? O requerimento complexo, ele possui muitos detalhes e é bem descritivo. Enquanto, só a gente olhar o nome, né? Simples, curto, um parágrafo. Complexo, ele é mais descritivo e ele apresenta alguma argumentação, tá bom? Esse requerimento complexo é maior e possui muitas explicações, mas sempre com um olhar voltado para as necessidades de quem está fazendo o requerimento. Então, olha só, mas sempre com um olhar voltado para as necessidades de quem está fazendo o requerimento. Vamos aqui ao exemplo. Aí tem aqui, ó, superintendente, nome do requerente, pessoa jurídica de direito público ou privado, CNPJ com a sede na cidade, estado, vai requerer a vossa senhoria. Lembra lá que diz que a gente tem que usar o vocativo e o pronome, não é? Tem aqui. Uso de sessão, permissão, imóvel público, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Pronto. Nesses termos, cidade, assinatura é isso, tá? Então, pega aqui o modelinho, quando precisar usar, faz só as alterações que precisa, né, com seus dados e tudo que segue. Sabe se precisa usar um simples, se precisa usar um complexo e pronto. Vamos ao próximo. Comunicado ou aviso. Talvez o mais importante de hoje. O novo Manual da Presidência da República faz algumas mudanças, por isso, porque houve mudanças em 2018, tá bom? Diz o seguinte, a terceira edição do manual, elaborado pela Casa Civil, aprovado pela portaria, tem um número aqui da portaria, e foi em dezembro de 2018, bem recente até, né? Traz diversas modificações no âmbito da comunicação escrita de órgãos federais, estaduais e municipais. A principal mudança diz respeito à extinção dos formatos de memorando e avisos e a implantação do chamado padrão ofício como documento oficial único. Então, isso aqui ainda causa um certo embaralhamento e algumas polêmicas, mas olha só. Quando o manual de redação coloca, né, a extinção do memorando e aviso e ele coloca como padrão ofício o documento oficial, na minha visão, tá, foi muito bom, porque facilitou. Se facilitou, para mim, tá ok. Há quem discorde que não, a gente tem que ainda manter os padrões dos textos, né, os gêneros. Aí são opiniões. Eu estou dizendo o que tem dentro do manual de redação, alterado ali com algumas alterações mesmo fortes em 2018, tá? Então é isso que diz. A principal mudança diz respeito à extinção dos formatos de memorando e aviso e a implantação do chamado padrão ofício, tá? Diante disso, vale dizer que não há obrigatoriedade com comunicação ou aviso de seguir um padrão. Esse tipo de documento oficial é publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e tem a finalidade de dispor esclarecimentos ou decisões sobre assuntos oficiais, certo? Então é isso. De novo, não há obrigatoriedade com comunicações ou avisos de seguir um padrão. O padrão que nós temos que pensar como servidores públicos é aquilo que nós já dissemos, linguagem clara, objetiva, sem ambiguidades, utilizando ali os pronomes corretos, sabendo abreviar as palavras corretamente. É isso, você vai usar isso dentro, né, desse texto. E aí, continua, ó. A comunicação pública ou aviso são documentos que apresentam textos rápidos e que precisam ser adaptados às necessidades de cada funcionário público. O documento pode ser de interesse pessoal ou coletivo e nele deve se expor opiniões. Então, quando diz assim, textos têm que ser rápidos, é isso. Eles procuraram ter menos o que a gente conhece como encher linguiça. Vamos ser mais rápidos, vamos ser mais práticos, tá? Para elaborar esse tipo de texto, é preciso levar em conta o contexto da situação ou fatos. Que será o público-alvo? Qual será o público-alvo que o conteúdo do documento irá causar na vida do funcionário? Diante disso, o elaborador precisa atentar-se com isso e redigir o comunicado de maneira que seja compreendido e bem interpretado pelo interlocutor. Logo, é preciso ser claro, preciso e objetivo com o conteúdo. Os avisos nos órgãos públicos podem ser apresentados de diversas formas, e pode-se utilizar a comunicação incorporada, usando como instrumento a fim de alcançar a opinião pública. Tá? Então, a finalidade aqui, ó, alcançar a opinião pública. Por isso que é preciso ter opiniões. Eles podem ser expostos em diversos canais de comunicação, como transmissões ao vivo, uso de redes sociais ou podcast, almejando o que chamamos de engajamento de conteúdo, né?
É isso então. Então, o que nós temos dentro de um comunicado ou um aviso foi essa decisão aqui em 2018, né? Colocou como padrão ofício, né, o grande, mas caso você em algum momento, né, precise ou queira mesmo utilizar um comunicado ou aviso, você tem aqui esses esclarecimentos, tá bom? Qual é a finalidade, que é alcançar a opinião pública, textos rápidos, e nesses textos precisam conter opiniões. E aí que tem o seguinte, lá no material de vocês, escrito, que é preciso considerar alguns processos para impactar com a comunicação ou aviso nos setores públicos. Diante desse contexto, o conteúdo desse tipo de documento oficial precisa esclarecer dúvidas, usar uma linguagem técnica, tá? Mas, ó, linguagem técnica não é linguagem difícil. Porém, com linguagem de fácil entendimento, tá? Aqui também, ó, e monitorar as redes sociais, observando se o documento está obtendo os objetivos desejados. Vale ressaltar que, dependendo do público-alvo que se quer alcançar com o comunicado ou aviso, o discurso utilizado pode mudar também. Por exemplo, se o conteúdo do documento for direcionado para os presidentes ou gerentes de órgãos públicos de alguma repartição pública, o discurso pode ser mais trabalhado, mas se for direcionado para outras repartições, o discurso pode ser mais direto e conciso. É isso, você precisa olhar o teu público-alvo. Ah, o meu público-alvo são os senadores. É uma linguagem. Ah, o meu público-alvo são ver os professores, é outra linguagem, tá? Então você vai olhar ali qual é aquele público e vai usar uma linguagem adequada para aquele público. E aí termina aqui dizendo, outro sim, insta expor com grande relevância que o aviso é um documento oficial, expedido especificamente por ministros de Estado, ó. Ah, tá aqui, ó. Para autoridades de uma mesma hierarquia. Então nós temos aqui um público, né, mais fechado. Em relação à sua estrutura, comunicação ou aviso, deve apresentar um vocativo, de novo, né, para direcionar o documento ao destinatário. Deve constar também o uso de um cabeçalho ou de um rodapé de ofício. Outras informações como o nome do órgão, repartição pública, endereço, telefone e e-mail. Vamos aqui, então, a um exemplo de um comunicado, né? Esse comunicado é o aviso. Eu, particularmente, gosto muito desse gênero. Acho ele muito claro, ele é objetivo, ele é curto, de fácil compreensão, então eu gosto muito mesmo. Inclusive, quando o meu órgão utiliza, eu acho sensacional, porque ele consegue atingir o seu objetivo com muita facilidade. Aí aqui diz o seguinte, ó, temos aqui, né, o rodapé, o cabeçalho, tem um rodapé, e aí tem, ó, comunicado. O recesso administrativo das atividades da Câmara Municipal será de 22 de dezembro de 2027 a 5 de janeiro de 2018. Simples. Nos dias 8 e 9 de janeiro haverá expediente interno para atividade de organização e planejamento de exercício de 2018. E a partir das 8 do dia 10 de janeiro, que começam as atividades normais da Câmara Municipal com atendimento ao público. Pronto. Claro. Objetivo. É isso. Tá bom? Então é isso. Tivemos essa mudançazinha aí. Mas é interessante que nós consigamos atingir todos os gêneros textuais, porque temos diversos órgãos, diversos públicos, diversas intenções comunicativas. Por aqui ficamos então. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas desse manual. Que há também, desculpa, esse manual está aqui, né? E todos os outros arquivos utilizados para que nós cheguemos a essas informações todas. O texto que vocês têm por escrito e dessas explicações aqui, desses momentos que nós temos em videoaula. Aguardo vocês no próximo módulo com mais conteúdo, com mais dicas de língua portuguesa e com todos esses gêneros textuais da redação oficial. Muito obrigada!